vocês? Vamos para mais um Evangelho no Lar, iniciando a semana bem, né? Se Deus quiser. Vamos aguardar todo mundo com o seu Evangelho, para a gente dar continuidade, né, ao nosso Evangelho no Lar. Espero que todos tenham passado uma semana, né, de bênçãos. A gente sabe que todos os dias é uma luta, a gente se esforça. Oi, Marileite, tudo bem? Mas nós estamos aqui, isso que importa, angariando força, bênçãos, porque não é fácil, a luta não é fácil. Muita luz e paz para todos nós, Cláudio. E que o importante é a gente estar firme na fé, na esperança. Quando dá uma caidinha, a gente faz uma leitura, a gente faz uma oração, a gente assiste um bom filme, tem uma boa conversa com amigos, para nossa vida ficar mais amena e a gente conseguir, né, passar melhor, conquistando aí o nosso espaço, conquistando as nossas provas, pagando aí os nossos débitos, que não são poucos, mas ainda bem que a gente fez assim a prestação, né? Então a gente vai devagarzinho, porque tudo de uma vez a gente não consegue. Então, através do Evangelho no Lar, dessa oração e dessa reunião, a gente angaria forças, né? Para a gente ter o nosso caminho aberto, com luz, para a gente saber o que vai decidir com discernimento. Gente, vamos lá. 18 horas, vamos lá? Vamos agradecer a Deus, por aproveitar esse mês tão importante no nosso calendário, né? Exatamente o mês em que a gente recebeu, né? Simbolicamente, o mês representa isso, a presença de Jesus entre nós. Então, é muito importante que nesse momento em que a gente está, a hora da Ave Maria, né? Que a gente possa estar juntas, orando, pedindo proteção e amparo para todos nós. E agradecendo, né? Agradecendo muito o dom da vida. Catarina, hoje nós vamos para o item 7, tá? Tá ótimo. Ok. Então vamos aí, Michele. Fazer a leitura aqui do nosso livro para começar o Evangelho, que é: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou doce e modesto de coração e achareis repouso para vossas almas. Isso está em Mateus. Ele tinha plena consciência de sua divina missão no mundo. Sabia que era Cristo, sabia que era modelo para a humanidade, sabia que era fonte de paz. Ai do mundo se não houvesse nascido nele seu Cristo, que por natureza é manso e humilde. Bela lição. O ser que detém toda a mansuetude e humildade faz-se refúgio para os corações desalentados e aflitos. Cabe-nos participar do jugo ou missão sacrificial do Mestre junto ao povo. Isto é uma honra. Consequentemente, nas horas mais difíceis, encontraremos em seu regaço descanso e alegria. Então, hoje a página, já que a gente está no mês dele, né, falando sobre Jesus, sobre a sua divina missão, no qual ele tinha plena consciência, que nós possamos participar junto com ele dessa missão, que é iluminar o mundo, tentar, na medida do possível, trazer os seus exemplos, à vida, através da forma como nós vivemos. Né? Então, aqui ele diz que é uma honra. E que se a gente fraquejar, que a gente encontre paz e regaço nos braços dele. Bonito. Então, vamos à nossa oração. Bons amigos espirituais, mais uma semana que se passou, uma semana cheia de bênçãos, de glórias, de lutas. Agradecemos cada momento. E aqui estamos nós para mais o Evangelho no Lar, neste mês, que é o mês em que Cristo é celebrado o nascimento dele em nosso mundo. Que os bons amigos espirituais possam estar acima de tudo conosco e que a próxima semana que se avizinha seja mais uma semana abençoada. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então nós vamos para o capítulo 7, porque o capítulo 6 ele vem falando sempre, né, sobre o orgulho
e sobre a humildade, né? De não querermos ser prepotentes, de escolhermos sempre os top lugares, porque muitas vezes a gente se acha, né, grata, o bam, 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 e a gente ainda tem muito que aprender. Jesus, todo-poderoso, em conhecimento, em humildade, em amor, e lavou os pés dos discípulos. Quer dizer, ele mostrou para nós que a humildade nos ajuda, nos fortalece. Nós não precisamos ficar querendo ser maior do que os outros, porque só pelo nosso proceder, pela maneira como nós tratamos o outro, é que nós fazemos pessoas melhores. Não viemos aqui para se resplandecer. Nós viemos aqui nesse planeta que é para a gente se melhorar e para ajudarmos o nosso irmão de caminhada. Esse é o mais importante que nós viemos fazer aqui. Então, ele vem falando, no capítulo 6, ele vem falando sobre humildade e orgulho, exaltando a humildade como uma virtude exemplar, assim como a caridade. O 7 é tão curtinho, Graça. Você quer que faça o 7 e o 8 ou não? Não, só o 7. Só o 7. Então vamos lá. Mistérios ocultos aos doutos e os prudentes. Disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Boa noite, então, dieta. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão conosco, não é? Nesse momento importante em que nós nos unimos em oração para agradecermos por mais uma semana que se passou e por essa que começa no dia de hoje. Realmente, o item 7 é uma passagem que Jesus agradece a Deus, né? E ali ele volta a colocar, né, a importância de dar para aqueles que realmente necessitam dessas orientações e que aceitam essas orações. E esse contexto histórico é importante a gente observar que Jesus reuniu os 12 discípulos e disse para eles irem pregar o evangelho. Então, essa parte da passagem de Mateus, nós abordamos ela nessa simples passagem, mas ela tem todo um histórico. E esse histórico é exatamente esse. Ele se reuniu com os 12 discípulos e disse para eles que chegara o momento deles saírem para pregar o evangelho. Até então, observa-se que eles seguiam Jesus, né? Eles iam seguindo Jesus, mas eles ainda não tinham saído para colocar para fora, falar, exemplificar aquilo que eles tinham aprendido até então com Jesus. Então, ali, Jesus coloca para eles, olha, está na hora de vocês saírem, né? E dá a eles todas as instruções, as atividades, as obrigações que eles teriam que cumprir nessa jornada de pregar o evangelho, de levar a boa nova. Então, ele fala com eles que eles teriam muitos desafios, muitas dificuldades pelo caminho, não é? Inclusive instrui que na cidade ou na casa que eles entrassem e não fossem bem-vindos, que eles batessem os pés para tirar a poeira daquele local. Quer dizer, isso aí é uma referência a não se deixar contaminar pelo negativo, por aquilo que poderia findar um trabalho muito maior que eles tinham pela frente. Depois destas instruções, Jesus deixa que eles saiam, eles fossem embora, pregar em outros lugares, não é? Não ficou Jesus assim, não, vocês têm que ficar comigo e me acompanhar. Não, ele mostra ainda em vida, né, na vida física, que eles deveriam sair. Então,
Oi? A mãe estava com um áudio aqui no fundo do Pronto. YouTube, e aí entrou outro áudio. Pronto. Pode continuar? Pode. Tá dando para ouvir bem? Tá ótimo. Então tá. Depois que eles saem, é claro que Pedro deve ter ficado, mas que a maior parte sai, embora a instrução tenha sido para todos, Jesus faz essa prece. Graça vos dou, Senhor. Olha só. Graças te rendo, meu Pai. Graça te dou, Senhor do céu e da terra, por teres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelado aos simples e pequenos. Então, o que a gente interpreta ali? Jesus está em oração com o Pai. Graça vos dou. Ele louva o Senhor. Não é? Obrigada, meu Pai, porque tu me deste condições, a essas pessoas tão rudimentares de te conhecerem, de terem um pouco mais de ligação com a tua palavra, com os teus ensinamentos, com as tuas leis de justiça e amor, porque o que Deus é? Justiça e amor. E criou leis. Deus criou leis, são essas que nós temos que seguir. Não é? Não era mais um Deus do terror, dos exércitos, das matanças, que concordava, né? Segundo o Velho Testamento, era o Deus do exército de fulano ou de Beltrano. Quer dizer, um Deus que tinha lado numa guerra. Não, ele já coloca Jesus como aquele que leva realmente a vivência e a transmissão da Boa Nova como sendo um momento de reflexão e de realmente conhecer a sua lei, que é de amor, justiça e caridade, né? Entretanto, somente essa observação de aceitar naturalmente traz à superfície nossa tendência de somente absorver o fato após nossa razão concordar. Então, a gente tem um ego que cria dificuldades para os ensinamentos do Cristo, assim como acontecia com os doutores da lei, né? Eles liam, os fariseus, os religiosos do templo, eles conheciam a palavra do Velho Testamento como ninguém. Como a gente ainda vê algumas pessoas que se apegam só à letra, mas não cumprem no dia a dia. Então, quando a gente vê assim, né, que Jesus louva o Pai com relação à postura dos pequeninos, a gente imagina Jesus respondendo ao Pai, porque ele absorveu os ensinamentos de Jesus, de Deus, e ele diz, obrigada, Senhor, graças te dou. E ali a gente observa que não é uma petição, é o quê? Um louvor, uma adoração, uma comunhão e uma gratidão com Deus. É Jesus com o Pai. Obrigada, Senhor. Né? Porque deixaste que fosse revelado a essas pessoas a tua lei de justiça, de amor, de caridade, de bondade. Né? Aqui está diferente, eles agora vão sair com uma nova percepção do que é a tua lei e passar para o próximo. Então Jesus agradece a Deus a oportunidade que aquelas pessoas tiveram de conhecer a verdadeira lei de Deus. E aos sábios e instruídos, né? Escribas, os fariseus, Jesus não se opõe ao aprendizado deles, longe disso. Ele não quer dizer assim, olha, agora vocês vão só passar esse ensinamento para os humildes, para os pequeninos, para que... Não, ele não se opõe a isso. Mas ele tem visto um aprendizado pretensioso que os fariseus tinham, que eles estavam cegos, guiando outros cegos, onde eles deveriam iluminar. Então, por isso, Jesus
coloca para eles que eles têm que sair e falar. Ele poderia dizer assim, olha, nós vamos pregar lá no templo. Não, ele não fala isso. Podem sair e vão pregar em todas as partes. Aqueles que querem ouvir. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Então, é aquela colocação de Jesus, porque ele sabia que onde estavam os fariseus, onde estavam os escribas, era muito difícil eles absorverem aquele ensinamento. Eles não se predispunham a isso. Eles eram inteligentes, eles liam muito mais do que os 12 que só vivenciaram, né? Mateus é que tinha era um homem mais educado intelectualmente, mas o resto não. Pedro era um simples pescador, assim como André, né? Então, Jesus, quando coloca aos sábios e instruídos, ele quer dizer exatamente aquela turba que não queria nada. Eles, primeiramente, a gente sabe, pela própria história, que os templos eram locais onde corria dinheiro. Tinha que fazer sacrifícios. E eram os sacerdotes que tinham... eles próprios vendiam os animais para serem sacrificados. Né? Então, ali era um comércio. O templo era um verdadeiro comércio. Em volta do templo todo, tinha as lojinhas, que eram onde eles faturavam. Então, é preciso a gente ver que até hoje, no mundo moderno, nós temos essas questões, ainda vivenciadas por todos nós. Então, Jesus já dá um toque diferente, não é? E a gente interpreta o seguinte, o intelecto do homem não é a parte mais nobre que Jesus se refere, mas o coração. Então, ele leva todos nós a observarmos que nós deveríamos procurar, dentro dos nossos corações, a vontade de servir ao Pai com aquela caridade, com a simplicidade, e não com o intelecto fazendo os cálculos de que eu sou amiga da Catarina, eu vou fazer um passe na Catarina, porque ela pode amanhã ou depois me ajudar, né? Me ajudar com alguma coisa. Então, Catarina, agora, faz algo para alguém pensando, né? Pensando na troca. Então, porque era o que era feito no templo, e que ainda é absorvido por muitas seitas, muitas religiões, né? Então, a doutrina espírita já vem codificando de uma forma diferente. Kardec codifica a doutrina falando do amor ao próximo, falando da observância da lei de Deus, porque nós somos reencarnacionistas. Então, o que hoje eu tiro de alguém, amanhã eu vou ter que devolver com muitas lágrimas e suor. Não é? Então, ele mostra para a gente, olha, vocês não vão desencarnar e ficar lá só tocando harpa. Não. Vocês continuam a trabalhar. E vocês vão responder pelo que vocês fazem agora. Como? Tanto lá quanto cá. Porque o espírito está em eterna evolução. Nós estamos em evolução, nós vamos chegar às esferas crísticas. Pode parecer, como chegar lá? Caminhando. Nós já demos o primeiro passo. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós trabalhamos o perdão e a consciência de que uns dependem do outro, que nós não somos criaturas soltas no universo, que nós temos uma família que um dia, um homem e uma mulher resolveram, não, vamos receber esse espírito dentro da nossa casa, apesar da rebeldia, apesar das dificuldades que todos nós, todas as famílias, não tem esse nem aquele. Nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis.
mas não somos perfeitos. Então, a gente vem com algumas dificuldades que se encontram na família, no trabalho, na sociedade. Dificuldades essas que a gente vai vencendo com esforço próprio. Eu não posso pedir a Michele para a Michele resolver as minhas questões íntimas. Sou eu com Deus, não é? E eu preciso do amparo, mas eu preciso de ter uma atitude. Então, é o que Jesus fala, ele agradece a Deus por ter podido dar àquelas pessoas um conhecimento que iria fazer-se multiplicado para outras pessoas. Não tão visível para aquelas pessoas. Oi? É a mesma coisa quando nós fazemos prece e achamos que o problema ele vai ser tirado de nós, né? A prece é para nos harmonizar, para nos mantermos calmos, para a gente achar a solução. Quem tem que resolver, que nem você falou, é nós mesmos, né? Nós conosco, não é? Nós conosco. Nós podemos e devemos procurar sempre andar com alguém a nos amparar. Mas a solução do problema é meu. Tem até uma música, né? O problema é meu, deixe comigo a solução, né? Os meus fracassos a Deus é que eu revelo quantos são, né? Então é uma música mais ou menos assim, eu não tenho certeza, mas é isso, né? A gente precisa um dos outros. Isso é incontestável. Por isso viemos de uma família, mesmo que seja a mais difícil de se conviver, ela aceitou nos receber, não é? Eu agradeço meu pai e minha mãe que aceitou receber 9 filhos, não é? Olha só, 9 filhos. Quantas dificuldades eles passaram, né, para nós estarmos aqui. Muitas dificuldades. Quantas vezes eles foram incompreendidos por nós, seus filhos. Então, é preciso que nós vejamos que essa trajetória dessa passagem de Jesus é exatamente para falar do orgulho, da vaidade, não é? Saiam, vão pregar. Pai, eu vos agradeço porque você deu para essas pessoas que estão à minha volta, tão rudes ainda, a compreensão e a vontade de vivenciar a tua lei de amor e justiça. Enquanto que todos os que têm a oportunidade financeira, têm um teto, que eles tinham tudo isso, estão renegando para vivenciar o quê? O momento atual. De grandeza, de vaidade, o ego lá em cima, de convivência com os faraós, os reis. Quantos e quantos milênios a gente vê aqueles que falam de religião se juntando aos nobres para poder angariar recursos ou até para que a sua vaidade possa ser alimentada. Quantos? Nós estamos vivendo isso hoje. Né? Depois de mais de 2000... Gente, Jesus convive conosco há mais de 80.000 anos, pertinho. E nós ainda não entendemos a sua palavra. Nós ainda não entendemos a sua caminhada a nos ensinar como caminhar. Né? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o caminho. É para seguir o caminho. O que nós estamos fazendo ainda? Andando à beira do caminho. Escondendo de nós próprios as verdades do Cristo. Né? E aí você se envaidece do seu saber mundano, que está no item 3, no item 8, né? Que diz assim, pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. Olha, está lá no item 8. Quem teria que ter mais facilidade de entender o que Jesus estava pregando, estava falando, estava ensinando? Aqueles que eram os que liam as escrituras, que tinham
com intelecto suficiente para interpretá-las. Os seus 12 discípulos eram muito simples. Eram criaturas muito rudes. E foi com elas que foi espalhado pelo mundo inteiro a palavra de Jesus. Os 4 cantos da terra. Se compreende, é diferente. Mas todos já ouviram falar no Evangelho de Jesus, na vida de Jesus. Então, é preciso que a gente comece a cumprir e que se entenda que os primeiros são aqueles que são mais simples, que estão dispostos a realmente vivenciar, viver os ensinamentos de Jesus, né? Aqueles que tinham poderes, e até hoje, aqueles os poderosos, são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, as quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Olha que interessante, né? Jesus pega todos os ensinamentos do Pai, porque eu e o Pai somos um, e coloca nas parábolas, e coloca na sua vivência, e passa para aqueles que devem ter sido desconsiderados pela sociedade como sendo pessoas capazes de entender. Um Pedro, pescador, e um doutor, um fariseu, quem teria que entender melhor as leis de Deus? O fariseu. Mas era ao contrário. E até hoje, nós precisamos perceber que muitas vezes, muitos irmãos nossos ainda estão acompanhando a cabeça de pessoas extremamente inteligentes, mas longe e usando a palavra de Deus como sendo um motivo para a sua vaidade, o seu egoísmo e a sua ambição serem satisfeitas. Oi, Catarina. O Celso Pode falou, falar. Uma mensagem de Emmanuel diz que não esqueçamos que a civilização começa no esforço educativo de cada um. Isso aí. Se nós não nos esforçarmos, Catarina, é muito difícil compreender, é muito difícil a gente praticar. Porque como ele está falando, como Emmanuel, como a Joana de Anjos vem falando, tudo é uma questão de reforma íntima. Né? Eu acho que ele colocou assim. É isso aí mesmo, Celso. É um esforço diário, não é? Olha, a gente tem que nos entendermos. Porque aí a gente passa, como Santo Agostinho nos ensinou, toda noite, passe em revista como é que foi o seu dia. Aí você vai ter um balanço daquilo que foi positivo com aquilo que foi negativo. Para começar no dia seguinte de uma forma mais retificadora, né, daquilo que você considera pela sua própria intimidade, pela sua própria autoanálise, como tendo sido negativo na sua vida. Então, todos os dias, façamos isso. Façamos um encontro conosco mesmo, para que nós possamos agirmos melhores e cumprirmos mais aquilo que nós concordamos de fazermos nessa vida, não é? A vida, ela é única, o espírito é único, só que ele evolui. Isso aqui é para essa vida, encerrou, eu vou procurar outro corpo que me seja mais adequado ao que eu preciso fazer para o meu adiantamento moral e espiritual. Isso aqui encerra. Por isso que diz que nós temos uma vida única. Nós temos várias oportunidades de vivenciar as nossas experiências em vários corpos. Mas a vida, o espírito, que é o que nos dá a vida, é único. Então, façamos como Jesus nos ensinou. Sejamos prudentes no sentido de interpretar como nós vamos agir diante de uma situação.
mas não sermos aquela pessoa que absorve só as palavras, mas não põe em prática no dia a dia. É isso aí, muita paz a todos, uma semana de muita luz para que nós possamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Isso aí. O que você falou é muito importante, que a gente estude, mas o mais primordial é que a gente coloque mesmo em prática as lições que Jesus nos ensinou. Porque só ouvir não vai adiantar de nada, a gente tem que colocar em prática no momento em que a gente está passando, ou por aquela dificuldade, por algum problema, é o momento de a gente trazer o Evangelho, buscar. Por isso que a gente pede para contar até 10, 20, é que a gente mantenha a espiritualidade, chega perto de nós, ajuda a se acalmar, para que a gente possa realmente praticar o perdão, o respeito, a caridade, porque é nesse momento que a gente vai colocar, né, em prova, a gente é colocado em prova para ver se a gente aprendeu a lição, porque a gente aqui escutando a Graça falar, tranquilinho, parece facinho, né, mas na hora que a gente tem que colocar em prática, a gente tem que respirar muitas vezes, até trazer a lucidez de volta, porque quando a gente é criticado, caluniado, a gente sai de si. Mas a gente tem que respirar para levar oxigênio no cérebro, trazer a lucidez de volta e colocar a lição de Cristo. Isso com a gente fazendo aos poucos, vai virando uma rotina e depois a gente faz sem pensar. Mas até a gente fazer isso é uma caminhadinha, né? Mas nós não podemos desistir, não podemos desistir. A gente tem que ir. De jeito nenhum. Então, nós estamos aqui para isso, não é? Não é? E a gente retorna. Quantas vezes for necessário a gente aprender essa lição aí. Sim. Amigos, olha, vamos pegar a nossa aguinha. Quem precisar, né, da aguinha da paz, a gente pega. Quem não precisar, não tem problema. A oração, né, a prece já harmoniza e abençoa o nosso lar. Vamos fazer então a nossa oração, fechando os nossos olhos e agradecer imensamente por esse momento que paramos para ouvir as lições e para podermos, consequentemente, colocarmos em prática as lições do Evangelho, que é só nesse momento que vamos atestar o nosso aprendizado. Abençoe, Senhor, cada cantinho do nosso lar. Abençoe aqueles que estão no cômodo ao lado. Que recebam esse passe curativo que equilibra as nossas células, o nosso organismo, que ajuda-nos a entrarmos em contato com a espiritualidade amiga, retirando todos os miasmas, retirando possíveis irmãozinhos que possam estar nos atrapalhando, e a eles também, que eles sejam conduzidos a locais onde serão auxiliados. Fluidifique e coloque em nossas águas, Senhor, o remédio, os fluidos salutares, para que quando tomarmos, possamos sentir as bênçãos da espiritualidade amiga, a nos encher de luz e paz. Abençoe, Senhor, a nossa terrinha amada de 3 rios, a nossa sociedade, ao nosso planeta e aos governantes, para que eles possam ter o discernimento e saberem agir, promovendo a paz dentro deles e dentro das nações. Para, Senhor, que possamos viver em harmonia com todos aqueles que convivemos, no ambiente de trabalho, no nosso lar, no nosso dia a dia. Dai-nos a força, a luz, o discernimento, a coragem, a fé e a esperança, para seguirmos juntos de Ti, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Muita paz a todos e até a semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, Graça. Tchau para todos. Obrigada a todos que estiveram conosco. Boa noite. Boa noite.